Olá, meritíssimo! Meu nome é Clint Benson, sou o marido da Kate e cunhado do Eric. Eric era um homem inocente, um pai dedicado e alguém cuja vida girava em torno de seus filhos e de sua família. Devido às escolhas de Corey, ele não pôde se despedir dos filhos, confortá-los ou compartilhar os últimos momentos que toda a família merece. Essa perda não pode ser medida. Seus filhos passarão o resto de suas vidas carregando a dor de um pai que lhes foi tirado cedo demais. O que torna essa tragédia ainda mais dolorosa é a natureza premeditada do crime. Isso não foi um erro, falha de julgamento ou crime passional. Envolveu planejamento, preparação, testes e uma ação deliberada. A morte de Eric foi executada de uma forma que causou medo, sofrimento e impotência. Corey assistiu ou ficou ao lado enquanto Eric sucumbia ao envenenamento por fentanil sem prestar ajuda. Ela estava fantasiando sobre uma vida dos sonhos financiada pela morte de Eric. Eric foi morto em casa por uma traidora que dormia ao lado dele em um dos atos mais covardes possíveis. Somos profundamente gratos a cada investigador, promotor, detetive, policial, jurado, juiz, perito forense e servidor público que trabalhou incansavelmente e com honestidade para descobrir a verdade. A dedicação deles garantiu que a voz de Eric não fosse silenciada e que a justiça pudesse prevalecer. Somos igualmente gratos pela comunidade incrível que nos cerca. Essa comunidade demonstrou apoio inabalável e esteve ao lado dos filhos de Eric sem julgamentos, mesmo nos momentos mais difíceis de lidar com tudo isso. Os meninos estão tendo sucesso e prosperando graças às pessoas ao redor deles, que continuam oferecendo apoio e cuidando da segurança deles. Passar por cada aspecto desse assassinato facilmente nos levou a um estado sombrio, enquanto lutávamos contra um indivíduo focado apenas no caos e na vingança. No entanto, as pessoas ao nosso redor, incluindo os xerifes, policiais, diretores, professores, funcionários da escola, treinadores, conselheiros, vizinhos e membros da igreja, criaram uma força inabalável em defesa do que é bom, justo e correto. Nenhuma sentença trará Eric de volta. Nenhum resultado apagará o sofrimento causado por essas ações. Mas a responsabilização importa, a verdade importa e a justiça importa. Corey continua fugindo da responsabilidade por suas ações, pela dor que causou e pelos recursos que desperdiçou, tanto de Eric quanto do Estado. Mesmo depois de tudo o que foi revelado, Corey não assumiu genuinamente a responsabilidade ou remorso pela devastação que deixou para trás. Em vez disso, ela tentou repetidamente distorcer a verdade, criar narrativas falsas e se apresentar como vítima. Ela utilizou o sistema judiciário em seus esquemas. Houve processo após processo, petição após petição, atraso após atraso, tudo em um esforço para culpar, para desviar a culpa da pessoa responsável. As provas, a verdade e o resultado deste caso contam uma história bem diferente. Preocupa especialmente a hostilidade contínua de Corey e sua família, além do desejo de vingança contra a nossa família, já devastada por uma perda inimaginável. As declarações que eles fizeram sobre entrar em guerra e pegar os Hitchens demonstram uma mentalidade contínua baseada em culpa, raiva e retaliação em vez de remorso ou aceitação de responsabilidade. Corey continuará tentando convencer o público de que é uma boa mãe por meio dos veículos de comunicação, que optam por não pesquisar ou relatar as inúmeras petições e fatos apresentados neste caso ou em outros casos, mas preferem repetir as falsas narrativas de alguém doente e maldoso. Corey e sua família continuam planejando campanhas de mídia baseadas em mentiras, mirando quem perde tempo ouvindo-os. Corey não está diante deste tribunal porque foi maltratada, porque é uma vítima ou porque a família Richens inventou uma narrativa falsa que ela e a família Darden gostariam de retratar. Ela está neste tribunal pelas escolhas que fez, que causaram a morte de Eric e trauma permanente aos que o amavam. Corey escolheu o orgulho buscando projetar uma imagem de sucesso. Corey escolheu o adultério e a luxúria, priorizando seu amante secreto em vez do marido e dos filhos. Corey optou pela fraude e ganância, visando lucrar com a morte de Eric. Corey escolheu o assassinato e ela continua escolhendo a vingança contra as vítimas de suas ações. O tempo de Corey fazer escolhas chegou ao fim, agora é a vez das vítimas dela escolherem.
Por favor, permita que os filhos de Eric tenham a chance de escolher paz, conforto, segurança, sucesso e felicidade para toda a vida. Peço a este tribunal que imponha prisão perpétua sem liberdade condicional, uma sentença que reflita a gravidade do crime, o dano irreversível à nossa família e as escolhas que levaram à morte de Eric. Obrigado, senhor. Anne, bom dia. Bom dia. Excelentíssima juíza Moresi. Meu nome é Cori Richins. Eu sou irmã de Eric Richins. Hoje estou aqui para falar como vítima e para falar por Eric, porque ele não tem mais voz. Falei a este tribunal em 2023, quando estávamos em estado de choque profundo. Agora, 3 anos depois, estamos aqui na audiência de sentença, em uma data que carrega um peso que mal consigo descrever. Hoje é o 44º aniversário de Eric. Aniversários deveriam ser prova de vida, um dia para celebrar mais um ano de crescimento. Em vez disso, hoje é um lembrete cruel de mais um ano que Eric nunca verá e um lembrete do pai que foi tirado de seus 3 filhos. Antes de falar sobre o que esse crime causou, preciso que vocês saibam quem era Eric. Não como uma manchete, mas como uma pessoa. Ao longo deste julgamento, tantas pessoas descreveram Eric de maneiras surpreendentemente semelhantes. Elas o chamavam de extrovertido, confiante, engraçado, competitivo, confiável, determinado e extremamente leal. Ele era um líder, um trabalhador dedicado, um fazendeiro, um empresário, um treinador, um melhor amigo, um irmão, um filho. Mas, acima de tudo, as pessoas o descreviam como um pai fenomenal. Eric tinha 3 filhos e treinou vários dos times deles. Era um pai presente não só para os filhos, mas para todos ao redor. Às vezes eu penso em todas as crianças que também o perderam, os jovens que ele treinou, orientou e em quem acreditava. Não consigo imaginar a confusão e a dor que eles sentiram quando alguém que se tornou uma parte tão constante e confiável de suas vidas de repente se foi. Eric era uma pessoa real, uma pessoa profundamente amada, e a perda dele ecoa em cada vida que ele tocou. No meu aniversário de 16 anos, eu estava sentada na aula de inglês do 1º ano do ensino médio quando recebi uma mensagem do Eric dizendo: "Vem aqui fora". Eu saí e lá estava o Eric, parado com flores e aquele sorriso travesso que todos nós conhecíamos. Perguntei o que ele fazia ali e ele só respondeu: "Vamos, precisamos sujar um pouco seus pneus de lama". Eu tinha acabado de comprar minha primeira caminhonete, uma Ford F-150 usada. Eric me levou às montanhas e fomos fazer trilha com a caminhonete pela primeira vez. Foi emocionante e assustador. Eu me sentia segura porque ele estava lá. Esse era o Eric. Ele fazia a vida parecer maior. Ele fazia as pessoas se sentirem corajosas e protegia quem ele amava. Esse é o irmão que eu perdi, e esse é o pai que os meninos dele perderam. Em 2023, eu disse a este tribunal que fui atormentada pela sequência de acontecimentos daquela noite. Hoje, esse tormento ainda não desapareceu. Ainda me pergunto quando Eric notou que corria risco de morte. Imagino o que Corey falou a ele nos últimos momentos. Ainda sou assombrada pela pergunta: os meninos dele ouviram a luta final do pai? Se Eric tivesse morrido de uma doença, nós teríamos cuidado dele. Se fosse um acidente, teria havido compaixão. Mas aqui não há consolo. Nos últimos momentos, após ser envenenado intencionalmente, meu irmão enfrentou a maior traição. Os filhos de Eric tinham 9, 7 e 5 anos quando o mundo deles desabou. Agora eles têm 13, 11 e 9 anos. Nesses anos, um menino aprende a ser homem observando o pai. O que torna esse crime tão hediondo é que a dor deles será eterna. Ela vai se reinventar a cada marco importante. Esse crime não aconteceu só uma vez. Ele acontece toda manhã,
quando aqueles meninos acordam e percebem que o pai deles continua ausente. Eles não perderam só o pai, eles perderam a vida que conheciam. A morte de Eric não acabou com o sofrimento. Ela iniciou um processo doloroso de retraumatização. No começo, me disseram que esse caso seria uma maratona, não uma corrida de velocidade. Nós não entendíamos como cada audiência, petição, adiamento e narrativa pública reabririam as feridas de novo. Como se perder Eric já não fosse doloroso o suficiente, nossa família ainda foi forçada a viver o luto sob escrutínio público. Após a publicação do livro sobre o luto, nossa família se tornou alvo de narrativas públicas, ataques e especulações. Em um certo momento, recebi uma mensagem enviada de um celular descartável que dizia: "Você acha que é engraçada? Corey vai rir por último. Seu ciúme é tão nojento quanto sua família." A polícia confirmou depois, por meio de mandados, que a mensagem veio de Corey. Esse momento marcou porque resumiu como esses anos foram para mim. Não só luto, mas também intimidação e distorção. Sim, nossa família contratou um detetive particular, mas quando alguém que você ama morre de repente e lá no fundo você sente que algo está terrivelmente errado, você não para de buscar respostas. A verdadeira pergunta não é por que você investigaria. A verdadeira pergunta é: o que você não faria? O que você não faria pelo seu irmão, pela verdade? Também me sinto compelida a abordar o impacto emocional do próprio julgamento. Como representante designada da vítima e irmã de Eric, tenho o direito de estar na sala do tribunal. Porém, durante o processo, fiquei praticamente no escuro. Por causa da disposição do tribunal, não consegui ver as provas apresentadas. Quando solicitamos uma adaptação simples, disseram que o julgamento estava sendo transmitido pela TV do tribunal e que eu poderia sair e assistir de casa, como todos. Ser informada de que meu direito de estar aqui era equivalente a uma transmissão pela televisão foi uma violação profunda. Eu não queria assistir a vida e a morte de Eric como se fosse conteúdo, sentada no meu sofá. Eu não queria ir para casa depois de um dia exaustivo e ouvir e assistir tudo de novo. Eu tinha direito de estar aqui e encarar as provas. Ainda hoje não consegui rever o julgamento porque é muito demorado e doloroso reviver tudo isso. Ainda não vi todas as provas que foram apresentadas. Meritíssimo, preciso dizer isso claramente. Um dia, esses meninos vão crescer e olhar para os registros deste julgamento. Eu preciso que a verdade seja a única coisa que eles encontrem. As alegações feitas contra o caráter de Eric não foram apenas defesas legais. Elas foram atos de violência secundária. Eric era um protetor, não um predador. Essas mentiras foram uma tentativa desesperada de justificar o injustificável e acrescentaram uma camada de crueldade ao nosso luto que é quase impossível de suportar. Também preciso corrigir algumas deturpações. Primeiro, o acordo pré-nupcial. Ele foi apresentado bem antes do casamento, não de última hora. Segundo, o incidente entre Corey e eu. Eu nunca toquei nela. Corey se declarou culpada de me agredir. Mesmo assim, ela e seu círculo continuaram espalhando narrativas falsas. Esse é um padrão de distorção que manteve nossa família presa em conflito. Há algo que me assombra há anos. E eu descobri que a Kate era exatamente igual hoje. Implorei para o Eric ir embora também. Implorei para ele se divorciar dela. Mas o Eric estava tentando proteger a voz dele. Muitas vezes não se reconhece a violência por parceiro íntimo quando a vítima é homem. Mas as ações do Eric falavam por si mesmas. Ele documentou conversas. Ele tentou se proteger. Ele sabia, após o dia dos namorados, que ela tentara envenená-lo, mas também achava que, se partisse, não protegeria totalmente os filhos. Então ele ficou porque estava tentando mantê-los em segurança. Esse trauma afetou todos os aspectos da minha vida.
E também isso afetou profundamente minha própria família e meu casamento. Meu marido William viu eu ser consumida pela busca por justiça. Por 4 anos vivemos em um estado constante de estresse, luto e exaustão emocional. Perdi meu emprego como professora na Montana Tech University no mesmo dia em que fui intimada a comparecer a este tribunal. Eric se orgulhava muito de eu ter feito doutorado e ensinar algo que amo, e isso também me deixava orgulhosa. Agora parece que é mais uma coisa que as ações do Corey tiraram de mim. Mas a perda mais devastadora é aquela que não está em um boletim de ocorrência. Por causa do estresse incessante dessa investigação e dos ataques constantes à nossa família, sofri a perda traumática de uma gravidez de gêmeos. Perdemos nossos filhos. Perdemos o futuro que construíamos. As ações de Corey não tiraram apenas uma vida. Elas também alcançaram e sufocaram as vidas dos meus filhos que ainda nem nasceram. Essa perda também está nessa tragédia. O assassinato de Eric não tirou apenas alguém da minha vida. Isso me jogou na escuridão. Isso roubou a luz que eu carregava, apagou o futuro que eu tinha planejado. Todos os dias eu acordo e entro nesse mesmo vazio esmagador, onde o tempo parece congelado e sem sentido. O riso dos meus futuros filhos, o calor da minha família, a simples alegria de acordar para um novo dia, tudo isso foi devorado por esse crime. Essa dor é ilimitada, se assemelha ao oceano. Às vezes ela toca suavemente a margem, outras vezes bate contra ela com uma força feroz. De vez em quando, ela avança como um enorme tsunami dominando tudo. Essas mudanças podem surgir de repente e, como o oceano, são incontroláveis. Eu não perdi só o meu irmão. Eu perdi minha cunhada. Perdi alguém que considerava amiga. Nós tivemos bons momentos juntas. Essa perda é tão difícil agora, meritíssima. Porque isso te obriga a sofrer por alguém que ainda está vivo, enquanto encara o horror do que essa pessoa fez. É um luto que não se resolve. Ele simplesmente fica ali pesado todos os dias. Esse crime quebrou nossa família de um jeito que quem está de fora não entende. Uma das realidades mais dolorosas é que meu marido e eu não podemos ver nossos sobrinhos. Essa tragédia criou um muro de trauma entre nós e parece impossível de superar. Por esse crime, não participamos mais da vida desses meninos como Eric queria. Em 2023, eu disse a este tribunal que nunca soube que existia um mal como esse. Tudo o que presenciei desde então confirmou isso. Corey não apenas matou Eric, ela tentou destruir o espírito de todos que o amavam. Ela mentiu para os filhos dele. Ela mentiu para o mundo e não demonstrou nenhum remorso enquanto lucrava às custas da morte dele. Meritíssimo, uma sentença com possibilidade de liberdade condicional não põe fim a isso. É um pesadelo recorrente. Isso garante que a cada poucos anos, os filhos de Eric serão notificados de que o assassino de seu pai está buscando liberdade. Isso os obriga a reviver o trauma repetidamente por décadas. Eric morreu ao tentar proteger seus filhos. Ele não pode mais protegê-los, então a responsabilidade agora é deste tribunal. Peço que deem a esses meninos a segurança e o desfecho que eles merecem. Peço que garantam que Corey Richards nunca mais interfira na vida deles. Pelos anos de sofrimento que suportamos, pelas crianças que vão crescer sem o pai, e pela vida que ela tirou de Eric e pela paz que ela tirou de nós. Peço respeitosamente que sentenciem Corey Richards à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Feliz aniversário, Rico. Obrigada.